Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 21 de março de 2019. A grande notícia do dia, a pior notícia do dia, a péssima notícia do dia é que Michel Temer foi preso. Eu digo a pior porque não é nada meu, ex-presidente da República, ex-vice-presidente, é ruim para o país, né? Ele andava agora como representando o país em várias situações do universo, e é o nosso presidente. E hoje é uma notícia internacional de Michel Temer preso. Carceragem aí de Polícia Federal, conduzido por Polícia Federal, de São Paulo para o Rio de Janeiro. É uma vergonha, né? O sogro do presidente da Câmara Federal preso, o famoso gato angorá. Quer dizer, olha aqui, minha gente, vai-te embora. Esse país tem que ser muito forte. Olha a nossa imagem lá fora, a imagem para o povo brasileiro, para os jovens do nosso país. O que é isso, minha gente? Que vergonha! Um ex-presidente da República, 2 vezes, comemorando 1 ano de cadeia. O outro presidente saiu agora, assumiu Jair Messias Bolsonaro, já está preso o ex-presidente. E vai mais gente. Que vergonha! Como roubam os políticos do Brasil, com raras exceções. Com raras exceções. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Entramos aí no Campeonato Gaúcho, agora no momento do mata-mata, onde tivemos 2 partidas envolvendo a dupla Grenal, o Internacional vencendo no seu estádio, o Novo Hamburgo, por 2-0, e o Grêmio vencendo lá em Pelotas, cidade princesa, exatamente o Pelotas, por também 2-0, lá na Boca do Lobo. O Grêmio com uma apresentação bem boa, muito boa, diríamos assim, e o Internacional vencendo aqui no seu estádio, depois também de pelear um pouquinho. Quer dizer, jogando em casa, sempre se parte do princípio que é mais fácil, né, jogar do que no território adversário. Mas aí, então, vamos para o esquema mata-mata. O Grêmio vai enfrentar o Juventude, depois tem aí São Luís e São José. O Internacional pega o Novo Hamburgo, completamente desfigurado, o Novo Hamburgo, em relação ao que já foi campeão gaúcho recentemente, e o Caxias contra o Aimoré. Esse aí, então, são os 8 clubes aí que fazem essas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio está muito bem encaminhado, né? Fez o maior número de pontos, né, na soma corrida de pontos do Campeonato Gaúcho, com muitas goleadas. O Internacional claudicou no início e depois deu uma recuperada, mas ficou atrás também, bem atrás do Grêmio Porto Alegrense, inclusive perdendo o Grenal do último domingo, quando se meteu de pato a ganso, querendo botar uma equipe reserva. O senhor Renato Portaluppi fez a mesma coisa e o senhor Odair marchou, ok? Muito bem. Paulo Olímpio Souza. Bom, o teu resumo já apanhou todos os resultados para os jogos subsequentes da dupla e dos outros 6 classificados para as quartas de final, semifinal, enfim, o desfecho do nosso campeonato gaúcho, tradicional campeonato gaúcho, que está indefinido. Vamos ver o que acontece. Houve um Grenal de reserva, como tu bem acentuaste, e vai desaguar necessariamente, dificilmente, Inter e Grêmio caem nas quartas e nas semifinais. Ele vai desaguar num Grenal, mas um Grenal, Silvas, que será as Deva, né? Com os times completos para definir o nosso campeonato gaúcho. E também eu reputo importantíssimo, porque a história dos 2 times que estão entre as 8 rivalidades, as maiores rivalidades do mundo, num jornal, se não me engano, em inglês, selecionou as grandes rivalidades. Aqui na América, no Brasil, a maior é o Grenal. Grenal. Argentina, Boca e River. E outros tantos pelo mundo todo. Mas esse destaque dessa rivalidade é mundial. Exatamente, é reconhecida mundialmente. E vai desaguar, sim. E nós estamos, né, Bernardone, também agora mais continentais, né? Nós estamos já com folga, né? E esse campeonato gaúcho vai preparar, vai dar tempo para que o time definitivo para o
campeonato continental, a Libertadores, seja com o time completo do Inter, contando com um centroavante de ofício, que é o Guerreiro, que está voltando agora no início de abril. Estou cheio de expectativa e de esperança em relação a essa volta. Era o que eu tinha a dizer, senhor. Perfeito. Vilmar Galvinatti. Eu quero acrescentar que, como torcedor colorado, eu me sinto satisfeito, porque o Grêmio, não é, com todos os louvores que tem o time do Grêmio Porto Alegrense, mas não passou pelos percalços que passou o Internacional. E já faz aí 2, 3 anos, 4 anos que o Internacional tem uma série de situações aí que está vencendo a duras penas, não é? Com humildade, com trabalho, com dedicação. Temos que prestigiar, sim, o treinador, Odair Hellmann, porque é um treinador que não tem nenhuma empáfia, é um treinador humilde que faz o trabalho dele e está conseguindo levar um time que tem poucas estrelas, tem poucas figuras de destaque, mas está contratando certo e está fazendo um trabalho que eu reputo de consistência. Tá? A derrota do Internacional para o Grêmio Porto-Alegrense no domingo passado, tá? De um gol de diferença, de 1-0, tá? Claro que uma derrota dói, mas não é uma derrota cachapante, não é uma derrota que diga assim, o Internacional está muito inferior do que o Grêmio. Acho que os times estão bastante parelhos, tá? O Grêmio está bem, não tem dúvida nenhuma, o Grêmio está muito bem e não poderia ser diferente. Com uma diretoria ótima, um treinador que veste a camiseta, os jogadores que são de um grande elenco, não teria como ser diferente. E o Internacional, sim, é o grande destaque. Para mim, é o herói da dupla Grenal aqui, da rivalidade que nós temos. E uma rivalidade sadia, vamos deixar bem claro também, porque aqui nós não temos nenhum problema das brutalidades que acontecem com outras torcidas aí rivais. Perfeito. Aires Vigário Bernardoni. Mas olha, Silva, eu estou satisfeito com o time do Internacional. Já mostrou que tem grupo. Mostrou no Grenal, deu um banho de bola no Grêmio no segundo tempo. No primeiro tempo o Grêmio jogou melhor. No segundo o Inter tomou conta com 10 homens. Agradeço ao Daronco, grande juiz, que não sabe apitar um jogo importante desse. Desequilibra o jogo no primeiro tempo por uma faltinha lá. Então, aqui, mas eu estou satisfeito. O Internacional mostrou que tem um grupo com alguns jogadores que poderão ser titulares no Internacional. Ontem, por exemplo, um que estreou foi um dos melhores do jogo, foi o Paredes. Então, estamos satisfeitos. Eu acho que o Grenal, se sair o Grenal, porque agora é um outro campeonato, zerou tudo. Aqueles 29 pontos que o Grêmio ganhou, sai fora. Os 22 que o Inter ganhou, sai fora. Os outros pontos que os outros ganharam, sai fora. É tudo de 0-0 agora. É uma lá e outra aqui. Então, é um mata-mata que a gente não sabe o que pode acontecer. Entendeu? Pode dar zebra e aí a gente não sabe se vai ter Grenal. Não vou contar com ovo na galinha, porque o futebol eu conheço há muitos anos e já vi muita coisa acontecer. Então, e o Grenal, se sair Grenal na final, eu não sei não se vão jogar com os titulares. Porque logo tem a Libertadores junto. 2, 3 dias depois tem que jogar a Libertadores. Eu não sei se vão jogar com os titulares. Eu ainda prefiro perder o Campeonato Gaúcho, mas continuar na Libertadores, que é o que dá dinheiro, que dá status e podemos ser campeão do mundo outra vez, entendeu? Só peço uma coisa, peço que o outro lado não reclame mais de arbitragem, pelo amor de Deus. Hoje na TV, ao meio-dia, a TV que mostrou, não sou eu, 3 pênaltis a favor do Pelotas, 3, e não foi dado nenhum. E um dos golos, o cara atropelou o jogador do Pelotas na entrada da área do Grêmio, o juiz mandou seguir a jogada, o cara foi para o hospital e o Grêmio foi lá e fez o segundo gol, um contra-ataque. Então, olha aqui, não reclame mais de arbitragem. Esse árbitro de ontem deve ser da tua escola.
Deve ser da tua escola. Aprendeu contigo. Não aprendeu comigo, Silvio Lopes. comigo não tinha conversa. Comigo eu tinha que dar, eu dava. Eu tinha aquilo roxo, sai no camburão, mas eu dava, não queria nem saber. Há uma moção dos clubes de futebol gaúcho, vou dar em primeira mão essa informação, que o departamento de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol se chame Ayrton Domingos Bernardoni, exatamente por essa escola que ele fez na arbitragem gaúcha. Acho uma coisa justa, né? Mas na verdade, se eu fazer o Se jogo eu fosse diretor de árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, não estava acontecendo essas barbaridades que acontecem aí na arbitragem aí, ó. Que o diretor não sabe nada de futebol, entendeu? Não sabe nem preparar um árbitro. Tá aí, ó, quantos anos faz que o Simon saiu, o Gaciba saiu e entrou mais algum? Entrou um darouco da vida que não apita nada. O Simon era um bom árbitro? O Simon apitou 2 Copas do Mundo só. Sim, mas sabe por que ele apitou 2 Copas? Não, ele só apitou 2 Copas. Sabe por que ele apitou 2 Copas? Porque ele era amigo do Ele Lula. só O Lula apitou que defendeu ele lá. 2 Isso eu Copas do sei. Mundo. Ele Não é apitava PT. nada. PT de carteirinha. PT de carteirinha, o Lula que foi lá na Federação Brasileira, depois na FIFA, CBF. e impôs o nome desse juiz foi o aí, Lula, que aliás só roubava em Grenal. Tu pode ver que ele só roubava em Grenal, esse não é padrão de arbitragem. Bom, de qualquer maneira, Silva Azul, o jogo de ontem do Grêmio contra o Pelotas, mais do que o resultado, que o desempenho do Grêmio, mostrou que o Grêmio está tendo uma safra extraordinária de jogadores, joias, pérolas. Por exemplo, o Jean-Pierre, que já está sendo consagrado, inclusive, nacionalmente. O Matheus Henrique joga uma bola, Silvas, que é muito melhor que aquele Arthur que foi lá para o Barcelona. Mas não joga. Deixa eu falar, São bons, mas não jogam. Como não joga? O Renato não escala eles. Mas quem é o Eles técnico são do Grêmio? reserva. Quem é o técnico do Grêmio? São reservas. Tá. E mais o Tassiano, que jogou uma bola enorme ontem, e o Darlan, que é um menininho de 18, 19 anos. Então o Grêmio tem uma safra para trocar esse meio campo que está chegando por exemplo, o Maicon já está em idade de se aposentar e tal. Então o Grêmio tem uma safra de jogadores que certamente vai ser um grande orgulho para nós torcedores do Grêmio. E como nós temos grandes emoções aí pela frente, a Copa Libertadores da América, que nós temos grande chance de é o clube mais bem apontado do Brasil para ganhar a Copa Libertadores da América. Nós começamos claudicante, mas sempre assim o Grêmio começa. Depois vai lá. São então, eu acho que temos da chave. Posso falar? Já são campeão. Posso Mas falar? que barbaridade. Tu disse que os caras Mas para aí um pouquinho. Tu não vai mais falar de novo, tu tá falando por todos aí. Travessa, cara. Então é isso mesmo, assim, então pelo desempenho desses jogadores, eu acho que nós estamos muito felizes, nós gremistas. Perfeito. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, uma empresa gaúcha centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Arte 65. O telefone da Aspecir é o 51 3228 1999 e o seu site é o aspecir.com. Se você não tem um plano de previdência complementar, é equívoco absoluto, porque na hora de qualquer necessidade no seio familiar, você paga um vale violento, não tendo um plano de previdência complementar, e aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante ainda dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. O Barranco é comandado por duas figuras ímpares, né? Que é o Chiquinho Tasca e o Elcio Furini. Eles detêm ali um elenco maravilhoso, só competentes profissionais. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali, este elenco, com um propósito absolutamente único, de que você passe ali momentos ímpares no Barranco, o Barranquinho subindo ou descendo a Protásio, o Barranco a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar de Kimura Car Care. O que é a Kimura Car Care? É exatamente um especialista em cuidados automotivos. É um negócio sensacional o que faz o Kimura, né, com a sua qualidade em cuidados automotivos. Seja no seu carro do dia a dia, seja num carro, né, mais qualificado, de coleção, uma coisa assim, ele faz um trabalho espetacular, deixando o seu carro em estado de novo, de zero, ok? E ele faz esse trabalho, evidentemente, nos carros do seu uso do cotidiano, do dia a dia, carros de pequeno valor. Nós temos que dar uma olhada no nosso monitor, que está caduco, mais uma vez, como acontece diariamente aqui. Então contatos lá com o Kimura Car Care. É o 51 99 606 6565 e temos também o Instagram, @KimuraCarCare e o e-mail, kimura@kimuracarcare.com.br. Nós vamos ver aí mais algumas imagens do Kimura, se for possível, evidentemente. Estamos tentando aqui recuperar.
Se não, tá aí. Kimura Car Care é um negócio espetacular, especialista em cuidados automotivos. Vamos adiante ainda falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede um suco 100% fruta, ok? Uva laranja 100% natural, sem adição de água, de açúcar, absolutamente nada, não tem conservantes. Assim funciona a filosofia da indústria de Sucos Petri, que é o suco mais consumido, portanto, o mais vendido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Nós saímos da estação verão, né? Exatamente ontem, na faixa das 19 e pouco, nós entramos na estação outono. E como o Sucos Petri é a bebida de todas as estações, ele está presente nessa estação, como estará no inverno, na primavera e no verão, ok? Muito bem, vamos adiante. E eu digo também para vocês que Banco Bom não tira o seu sono, ele realiza os seus sonhos. Você sonha com o progresso, né, com a casa nova, com o automóvel novo, com um grande seguro, com a tranquilidade da família, com financiamento, com empréstimo, uma viagem pelo planeta, né, a viagem dos seus sonhos, tudo de bom, né? Tudo isso funciona com o Banrisul, o banco do nosso coração, o grande Banco do Sul, o banco com as tarifas mais civilizadas do país. É o Banrisul, o grande Banco do Sul, aquele banco que não tira o sono de ninguém e que realiza seus sonhos, como você vai ver agora. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito simples Banrisul, a sua empresa tem acesso a taxas competitivas para crescer e prosperar. Se for cliente Vero, ainda conta com condições exclusivas, além de pacotes de benefícios que dão aquele incentivo a mais. E para melhorar, o pagamento é único, só após 12 meses. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Voltamos aí na atividade, ok? Muito bem, vamos adiante. Sempre dizendo que nós estamos aqui falando exatamente do nosso programa Atividade, aqui da nossa RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, com uma grade de programação muito bem elaborada, a nossa emissora. Tá? Nós mandamos imagens pelo planeta afora, né? Nós estamos ao vivo, estamos também no YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Facebook e também no Instagram. Estamos nos principais municípios do estado gaúcho via exatamente a NET, né? Que é uma imagem espetacular, HD. Estamos aí com a nossa grade de programação, então os principais, os mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul está chegando a toda a imagem da nossa RDC, especialmente aqui do nosso programa Atividade, que está há 26 anos no ar, sempre ao vivo, ok? Muito bem, então vamos dizer e falar com o especialista na área do crime, que é um advogado criminalista PhD, é um professor, um homem talhado no campo jurídico, que é Paulo Olímpio Souza. E nós temos aí essa prisão que todos nós lamentamos, porque isso aí, uns ficam envaidecidos, o Temer foi preso. Sim, isso é uma tristeza, mesmo que ele é justo, que esteja preso, que tenha cometido ilícitos, porque senão não estaria preso, né? Mas é ruim para a imagem do país, para todos nós, né? O patriota, ver um ex-presidente que saiu recentemente do poder, entra em cana. O que diz Paulo Olímpio Souza em relação a esse episódio lamentável que aconteceu hoje? A tua análise, já no pórtico do programa, é lamentável que isto tudo ocorra. Por um lado, 2 ex-presidentes recentes da nossa República estão presos. Um por condenação, o outro por prisão preventiva, a de hoje. Isso tudo é lamentável. Mas, por outro lado, Silvas, o que tem se assistido a partir do Mensalão e principalmente da Lava Jato? Que pessoas que nunca eram sequer ameaçadas de serem alcançadas pelo Código Penal estão respondendo processo, estão cumprindo penas, estão presas, muitas, e outros aguardando o julgamento de seus processos. Isto é, sem dúvida, um avanço de que as instituições, especialmente a regra básica de que ninguém está acima da lei, tem sido observado. Isto, de certa maneira, e tu falava aos jovens desse país, o que deve estar sentindo,
está sentindo que a lei está começando a ser aplicada, respeitada, que os tribunais e o próprio Ministério Público, a Polícia Federal, as instituições... O país vive um novo tempo. Um novo tempo. Isso, de certa maneira, nos conforta, porque é triste, sim, ver figuras que nos representaram, seja no parlamento, seja nos executivos, governadores, presidentes da República, estejam vivendo estas situações. Mas só com relação à situação Temer, que é o fato de hoje, Temer, ainda quando na presidência, foi denunciado. Só não teve consequência... O famoso foro. Exatamente. Gozava de foro privilegiado e se aguardou o fim do seu mandato para que esses processos tivessem uma incoação, começassem a andar. Mas além daqueles fatos pelos quais ele estava denunciado, havia outros inquéritos. E esses inquéritos estão distribuídos ou na Justiça Federal de São Paulo e outras no Rio de Janeiro. A Lava Jato do Rio de Janeiro, que é o fato de hoje, a competência do juiz federal do Rio de Janeiro é porque o fato pelo qual ele determinou a prisão do ex-presidente Temer foi no inquérito da Angra 3 e decorre de uma delação premiada da Odebrecht. Então, esses fatos estão sendo apurados num inquérito que tramita na 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e lá o juiz titular, o juiz Bretas, foi quem decretou a prisão preventiva dele, do coronel Lima, seu lugar-tenente, seu... Acordo de caçamba. Exatamente. Seu auxiliar direto nas empreitadas apontadas como criminosas, a esposa do coronel Lima, mais o seu ex-ministro Moreira Franco, enfim. E mais o envolvimento da filha, né? Isso, também, né? isso. Ela teria sido a beneficiária do desvio de dinheiro. Mas o que ocorre? O Ministério Público representou, o Ministério Público Federal representou pedindo a prisão preventiva, que é uma prisão processual, desse grupo ligado ao ex-presidente Temer, e a prisão temporária de mais 2 indiciados nesse inquérito. Pois bem, o juiz Bretas, e eu li em decisão de 41 laudas, acolheu o pedido e a representação do Ministério Público, porque entendeu que essas pessoas necessitam ser presas porque estão ameaçando a ordem pública, podem comprometer a instrução de um processo e podem escapar do cumprimento da lei penal. São as 3 regras que determinam a prisão processual, que é uma prisão cautelar, não é uma prisão decorrente de uma sentença, é uma prisão processual. É o artigo 312 do Código de Processo Penal. Manutenção da ordem pública, observação das regras da instrução processual e a certeza de que a pena vai ser cumprida afinal. Pois bem, o juiz Bretas justificou nessas 41 laudas por que o ex-presidente Temer e sua organização criminosa, da qual ele é apontado pelo Ministério Público e acolhido pelo juiz Bretas, seria o chefe dessa organização, deve responder esse processo preso.
e essas causas estão nessa decisão. Diferente do ex-presidente Lula, que somente foi preso quando foi condenado pela segunda vez no Tribunal da Quarta Região. A prisão do ex-presidente Temer é uma prisão processual. Pois bem, esse decreto de prisão vai agilizar os prazos. O Ministério Público já manifestou que vai oferecer denúncia em 1 semana. E essa denúncia será por crime de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso tudo está agora, evidentemente, sob júdice. O ex-presidente, segundo o juiz Bretas, solicitou por seus defensores que ficasse na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, tal como o presidente Lula em Curitiba. E o juiz Bretas, para observar a isonomia de tratamento, determinou que ali ficasse o ex-presidente Temer. Pois bem, meus caros, a medida e o remédio processual, seus defensores já devem estar agilizando. Caberá à defesa agora impetrar habeas corpus para todos os presos preventivamente, e especialmente ao ex-presidente, e esse habeas será interposto perante o Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Ali será distribuído, examinado por um desembargador federal que poderá acolher ou não liminarmente um habeas corpus, que deverá ser interposto, segundo entendo, o mais breve possível e até amanhã deverá estar distribuído. Ficaremos no aguardo dessa futura decisão e dessa expectativa. O princípio doutrinário e jurisprudencial é que uma prisão processual, uma prisão cautelar, como nesse caso, só deve ser mantida quando há absoluta necessidade de manutenção da ordem pública ou a garantia o risco de evasão a garantia da instrução processual com normalidade. Se ele tem, como ex-presidente, domicílio certo, não estava querendo se evadir do seu domicílio e da onde mora, seria necessária a prisão do ex-presidente neste processo? Segundo alguns, é mais espetaculosa do que necessária. Isto é um julgamento que vai ser feito pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Silvio Lopes. Da Silva, eu acho assim, com relação a essa questão, por exemplo, assim, todos esses políticos estão presos, a maioria dos políticos, 5 governadores do Rio de Janeiro, quer dizer, vice-presidente, presidente, desde Collor, né? O Collor só não foi preso porque ele acabou renunciando. Mas aí eu fico pensando na questão da democracia brasileira, porque isso aí afeta a democracia. Humberto Eco tinha uma expressão que dizia o seguinte: não são os generais que derrotam as democracias, são as urnas. Então, no Brasil, nós elegemos políticos que nós sabemos que não têm capacidade alguma para gerenciar uma coisa e para ter responsabilidade com a coisa pública. Então, essa que é a verdade. Ao longo desses anos, nós tivemos aqui no Brasil embustes políticos e calotes ideológicos. E só isso, um pano de fundo que serviu para que houvesse essa roubalheira toda. Hoje mesmo, Silvio, agora à tarde, surgiu a informação de que na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha o reitor do PT, foi constatada o roubo de 11 milhões de reais. 11 milhões, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está caindo aos pedaços, não tem dinheiro para nada, e os caras aproveitam para roubar. Onde é que estão aí, professor? O Paulo Olimpo deu esta aula toda, que eu fiquei ouvindo, nós aqui embasbacados, vendo essa aula do Paulo Olimpo, você telespectador também, claro. E aí eu fico pensando o seguinte, doutor Paulo, as instituições brasileiras estão funcionando, mas eu penso o seguinte, como é que nós não temos instituições capazes de impor o temor a essas pessoas do império da lei? Porque a democracia, o senhor sabe muito melhor do que eu, a democracia, ela só vigora, ela só se consolida e prospera
quando existe lei e ordem. Se não existe essa lei e ordem, não tem democracia. Então, não existem instrumentos capazes de prevenir, ou pelo menos impor um temor para essa ladruagem toda que acontece no Brasil. Que vergonha. Perfeito. José Vilmar Govinatsky. Pois é, de fato, Silvio Lopes e Silvas, depois dessa aula magna aqui do professor Paulo Olímpio, que eu tive a honra, Bernardoni, de ser aluno por 2 semestres pelo menos, 2 semestres. Né? Na PUC, a gente aprende cada dia mais. Só um parênteses, pena Sim. que o Paulo Olímpio Souza não deu aula para o Bernardoni, né? Muita coisa não aconteceria, né? É verdade. Não, muito pelo contrário, eu ia ensinar ele a regra de futebol. Tu queria desviar ele. Ia desviar ele. Nós ia ter uma contrapartida. Nós ia desviar ensinar a lei e eu ia ensinar a lei. Nós simplesmente faríamos uma troca. Sairíamos ganhando ambos, não é isso? Então, eu só queria fazer um comentário sobre o que o professor Paulo Olímpio colocou, daqueles 3 princípios que regem esta prisão cautelar, chamada de prisão processual, provisória, enfim, né, que não tem sentença nenhuma, mas é para justamente tentar garantir a normalidade do processo, o cumprimento da pena, se houver definitiva, e a questão do tumulto, né? O que me chamou a atenção, professor Paulo Olímpio e telespectadores, é que de todas as laudas que o juiz Bretas colocou como justificativa para essa prisão, é que a normalidade do processo que estaria sob risco, né? Porque ele colocou bem claro assim, olha, hoje em dia com todos os meios aí de redes sociais, telefone, mensagens, etc., qualquer mensagem, qualquer situação de transmissão de uma orientação, de um determinado, né, mandato lá para o camarada fazer alguma coisa, entende, já poderia tirar a normalidade do processo. É frágil, né? É frágil, não tem muita subsistência, é possível que um habeas corpus mande de volta o ex-presidente Temer para casa, e, inclusive até o próprio ex-governador aí, o Moreira Franco. Né? Ainda tem mais a prisão, tem mais um ainda que está sendo buscado, né? São 3? São dois. É que se falou hoje à tarde, mas não se confirmou e não é verdade. Mas tem mais, é um grupo grande. Mas Eliseu Padilha, por exemplo, tem um grupo, uma lista enorme. Eliseu Padilha não está. Que houve alguns fakes hoje à tarde dizendo que ele não está, já foi excluído no final da tarde. Agora, o que me chama a atenção, né? Primeiro assim, o Michel Temer seria o chefe da quadrilha, quer dizer, aparece mais um chefe de quadrilha, né? Há 40 anos. Meu Deus do céu, há 40 anos, aí eu tento me reportar lá há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, quando foi promulgada a Constituição, em 1988, Michel Temer era, professor Paulo Olímpio, um homem de direito constitucional da mais alta qualidade, era venerado como um constitucionalista. Não é? São pessoas assim que rasgaram as suas biografias, rasgaram o seu histórico, né, pela ganância do dinheiro. E todos eles. Tá? O próprio Lula, um cara que fez um trabalho todo lá, sindicalista, ABC Paulista, o homem lá que estava à frente das greves nos sindicatos metalúrgicos, fez uma trajetória toda, foi uma esperança para o Brasil, rasgou a biografia, colocou no lixo, está respondendo. Mais um agora, inquérito com o filho. E um cara, o Lula, eu nunca votei no Lula, nunca votei por causa da ideologia que ele defendia, mas o Lula foi, talvez, nesta geração nossa, foi o único camarada que se habilitava a ter a honraria de ser o primeiro brasileiro a ganhar um Nobel. E isto aí destruiu ele. Exatamente. Então, a ganância, a avidez pelo poder, pelo dinheiro, não é? Fez com que o Brasil caísse nessa situação vergonhosa de... não sei qual é a imagem que... A gente já nem sabe mais qual é a imagem que o mundo tem de nós aqui dentro. Porque todos os nossos grandes líderes
estão ou na cadeia, ou respondendo inquéritos, né, processos, ou até se escondendo de medo que sejam o próximo da fila. E essa é a grande realidade. Né? Então é impressionante, isso permeou por toda a sociedade, isso trouxe assim um exemplo tão ruim, e a gente espera realmente, como disse o nosso José Silvas aqui no início do programa, que a nossa juventude tome isso como um contra-exemplo e não repita isso. Que tome como um contra-exemplo e que faça diferente, que retome os valores, retome aquilo que nós tínhamos antigamente, homens que passavam, né, pelos poderes todos, passavam pelos mais altos comandos e chegavam no final da vida com a sua biografia bem escrita, bem tranquilos, humildes, poucos recursos, digamos assim, poucas riquezas, mas eram pessoas que a gente lê a biografia deles, como um Rui Barbosa, como outros tantos, né? E que lê a biografia desses homens e se tem orgulho desses homens. Agora imagina as gerações futuras lerem biografias de homens como Michel Temer, como Eduardo Cunha, como Lula, etc. Né? Então essa é uma situação assim que nos deixa tão constrangidos, né? E envergonhados perante nós mesmos, perante os nossos descendentes e perante o mundo todo, infelizmente. Ayrton Bernardoni. Pois olha, Silva, vocês não se admirem se o habeas corpus amanhã ou depois da manhã já sair. Porque já tem exemplos. Quantos já com prova aprovada deram o habeas corpus? Esse aqui tem indícios, é tudo por delações. Então, com muito mais facilidade, eles poderão dar esses habeas corpus. Porque do Supremo lá, da Justiça, esse aqui, ó, eu não acredito mais. São cada decisão nojenta que eles dão lá, que a gente não... O povo todo tá irritado com isso aí. Mas eu pergunto para o Paulo, com essa decisão agora do Supremo Tribunal, de que os crimes de lavagem de dinheiro e de Caixa 2 vai passar tudo para eleitoral. Deverá ser o caso, acho eu que é o caso, não sei o que tu acha, porque eles dizem que ele meteu a mão para o PMDB. Então é lavagem de dinheiro, entendeu? Então também poderá ir para o eleitoral. O que a decisão do Supremo é que os crimes conexos de corrupção, peculato, organização criminosa, conexos com Caixa 2. Caixa 2 é um crime que é só contemplado no Código Eleitoral, Bernardoni. Se esses crimes de corrupção ativa ou passiva, de lavagem de dinheiro, tem conexão, foi para o fim eleitoral de Caixa 2, o juízo competente será o juiz eleitoral e os tribunais eleitorais. Com isso, deslocaria alguns processos da Lava Jato, seja de Curitiba ou do Rio de Janeiro, para os tribunais eleitorais. E aí se questiona o que é mais brando ou mais severo ou mais eficaz, responder onde estão esses processos ou serem deslocados para a Justiça Eleitoral. 5 ministros, os vencidos nessa decisão do Supremo, entendem que os tribunais eleitorais não estão preparados para instruir processos complexos como de corrupção e lavagem de dinheiro. Por isso, não era aconselhável deslocar essas competências para os federais. Mas os majoritários, que foram 6, entendem que é competente e é que a Justiça Eleitoral tem condições. Filmar me lembrava agora que o presidente do nosso Tribunal Eleitoral fala hoje na 0 Hora, tem uma coluna, o desembargador Dallagnol, defendendo a justeza da decisão que levou esses crimes conexos com
Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, que é uma justiça mais célere, mais competente para enfrentamento dessas matérias. É questionável. Tanto que dividiu o Supremo, como tu bem lembraste, Bernardo. Foi 6-5. 6-5. Eu 5 não tem razão, quem tem razão é o 6. Mas, na verdade, o que acontece, Silvio, existe realmente a previsão legal de que todo o crime que tiver em todas as acusações que também tiver Caixa 2, desloca tudo para a Justiça Eleitoral. Então, a Caixa 2 é tipo assim, é a corda e a caçamba, quer dizer, puxa tudo. E aí a complexidade de lavagem, exatamente. Corrupção. Agora, o desembargador Dallagnol colocou também uma situação hoje, nessa coluna que ele escreveu na Zero Hora, muito interessante. E esses que já foram julgados? Continuam ou não continuam? O que ele disse, resumidamente, foi o seguinte: esses não deslocam mais para a Justiça Eleitoral, porque são os crimes, são os julgamentos em foros aparentemente competentes. Então, o que já aconteceu... E tipo não serão anulados. Não serão anulados, exatamente, que é o que estaria sendo suscitado aí pela defesa. Mas não é verdade isso. Tanto é verdade que foi tirado agora da Justiça, o Lindenberg, aquele, foi para a Justiça Eleitoral. Estou falando dos condenados, as condenações. Não, condenar, mas está sendo julgado. Não, sendo julgado é uma coisa, não foi condenado. Estou falando especificamente da situação, por exemplo, do Lula. Os que já transitaram. Já transitou no primeiro grau, transitou no segundo grau, né? Isto não desloca, Isso aí não tem anula. nenhum. Tem? Não tem Lula? nenhum. Só o Lula. Só foi o Lula. Pois é, mas é um grande questionamento que se faz hoje. Tá? Seria anular 0-0 e voltar tudo de novo. Perfeito. Vamos adiante dizendo que nós vamos agradecer aqui a sintonia altamente qualificada do Volnir Barbosa da Silva. Está lá em Viamão, mandando um abraço para toda a bancada aqui, está assistindo o nosso programa. Nós mandamos também um grande abraço aí a esse pessoal todo, especialmente ao Volnir Barbosa da Silva, que está, então, em sintonia aqui com o nosso programa Atividade. Muito obrigado pela sintonia qualificada aí, Volnir, ok? Muito obrigado, tá? Vamos adiante dizendo que... Eu conheço ele, é colorado. Bom, mas é uma bela pessoa, que sabe, né, assistir um programa de qualidade, evidentemente, e está muito bem informado, numa sintonia muito boa. E coisa rara, Volmir, está vendo uma bancada aqui com majoritariamente colorados. Exatamente, é verdade. Coisa rara. É coisa rara. Ele nem se deu conta. Ele não se deu conta quando ele convidou. A escalação não foi bem. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, é grande equívoco, porque o Cindy Lojas Porto Alegre é o grande sustentáculo do progresso, da prosperidade do seu negócio. Porque ele oferece tudo de bom, né, para que você tenha caminhos maravilhosos, né, na gestão do seu negócio. Por exemplo, na área de recursos humanos, toda vaga que você substituir um colaborador, o Cindy Lojas tem uma carteira lá, um banco de profissionais, diríamos assim, né, prontos para ingressar no seu estabelecimento comercial. Alô, lojista. E ainda o Cindy Lojas oferece aí planos de saúde, telefonia móvel, né, medicina do trabalho, só coisa boa para colaborar com o seu desempenho. Então, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e usufrua de tudo que ele pode oferecer para que você prospere cada vez mais e estabeleça a grandiosidade do seu estabelecimento como lojista, ok? Muito bem, Pugina, esse é outro competente amigo nosso, que tem um site espetacular, ok? Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra exatamente em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre as questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Então, se você quer exatamente isso, né, uma informação de qualidade em temas sociais, políticos e econômicos, você encontra isso exatamente em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É uma empresa com matriz no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a nossa capital, e também com uma grande sede em São Paulo, um dos tambores nacionais da economia.
né? A cidade mais populosa do nosso Brasil é exatamente, né, o centro industrial do país, que é o estado de São Paulo. E lá está também a Auxiliadora Predial, com grande desempenho, conquistando cada vez mais a confiança dos paulistas em administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Assim funciona a Auxiliadora Predial. Telefones da Auxiliadora Predial, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 32 16 6100, e lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, e o site é auxiliadorapredial.com. A Auxiliadora Predial simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos adiante ainda falando de Cobasi. Essa empresa é líder no segmento PET do país também. É um grande grupo nesse segmento. Com 33 anos de liderança no varejo PET, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com mais de 70 lojas em todo o país, agora quase 5, porque uma está em construção em Porto Alegre, seu formato inovador estabelece e oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Eu sempre digo aqui que vale a pena levar a garotada para uma visita nas lojas da Cobasi, onde tem inclusive uma floricultura, mas tem pássaros lindos, né, coloridos, peixes, né, esses decorativos sensacionais, roedores, e um encanto de loja, né, que a garotada fica boquiaberta olhando as maravilhas quando estão desfilando nos corredores das lojas da Cobasi. Ok? Muito bem. Vamos adiante dizendo que a melhor refeição é na rede Plaza de Hotéis, especialmente o Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre oferece um buffet diariamente espetacular. Daqui a pouquinho, já está chegando aí, já entramos no outono, daqui a pouco temos as famosas feijoadas dos sábados no Hotel Plaza São Rafael, daqui a pouco começa também os chás famosos das quartas-feiras no Hotel Plaza São Rafael, ali na Alberto Bins 514, Centro Histórico, de frente à Igreja São José, na Alberto Bins 514, telefone 3220 7000 e o site é plazahotéis.com. Então, o grande evento, seja social ou empresarial, acontece sempre no Templo da Hotelaria do Rio Grande do Sul e do país, né, que é exatamente umas referências hoteleiras do nosso continente verde e amarelo, é exatamente a rede Plaza de Hotéis e especialmente o Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre. Então, eventos, como eu digo, seja lá um casamento, bodas, debutantes, 15 anos, todas essas festas sociais, familiares, acontecem com qualidade absoluta, né, com a estrutura do Hotel Plaza São Rafael. São simpósios, congressos, né, eventos empresariais, lançamentos de produtos, expansão de empresas, tudo, né, sindicatos, associações, tudo isso também acontece lá no Hotel Plaza São Rafael, com toda a sua infraestrutura que oferece à sua clientela, ok? Então te liga que quando tiver o evento social ou empresarial, ele deve ser realizado no Hotel Plaza São Rafael. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte, Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Na hora do melhor rancho, da melhor alimentação, de economizar, porque economizar é comprar bem, de fazer o melhor almoço, jantar, churrasco, um galetinho, só passando pelo Grupo Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, Supermercado Zafre. É economia absoluta, um atendimento singular, diplomático, lojas estrategicamente posicionadas, o melhor produto, o melhor preço. Os cartões Zafre, minha gente, espetaculares também, com tudo que oferece, especialmente na linha branca, né? Preços lá no piso, no assoalho, com parcelamentos de pai para filho. Tudo isso é Grupo Zafre, Hiper Zafre, Zafre Bourbon, Supermercado Zafre, dá uma olhadinha. Bem, voltamos e estamos aqui na atividade. O nosso programa é que a gente fica aqui bem envaidecido, né? Nós estamos aí exatamente há 26 anos no ar, sempre ao vivo, passamos por várias emissoras. É um programa com uma credibilidade, com uma empatia com o seu telespectador, né? Hoje estamos operando aqui o nosso programa de atividade na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta aqui. E como eu digo, então, estamos vaidosos com o elenco de anunciantes que nós temos, que prestigiam, né? Dão suporte ao nosso programa de atividade, com o elenco de comentaristas que nós temos aqui de alta graduação, né, em vários segmentos, né, com grande qualidade na atividade
e desenvolvem, né? Mas sempre atuando nos mais variados temas que palpitam, né? Que gravitam no país, no estado, na nossa capital, Porto Alegre e no mundo. Vamos adiante, Paulo Olímpio, uma coisa que me chamou muita atenção. Nós temos aqui no programa, ao longo do tempo, e a comunidade toda, diria um grande desencanto com o prefeito municipal de Porto Alegre. E ele, numa entrevista agora, numa manifestação, ele diz que pode, como não pode, se candidatar à reeleição à Prefeitura de Porto Alegre. Eu não entendo, porque nós já passamos da metade de um mandato, né, de um governo municipal, seja esse, né, porque nós temos eleições municipais no ano que vem, prefeito, vice-prefeito e vereadores, evidentemente, e o senhor Nelson Marquesan Júnior se julga competente e apto e sujeito a uma candidatura à reeleição. Mas será que ele está certo? Ele pensou bem quando disse isso? Porque ele teria que começar a governar agora, já no fim do mandato, mais da metade, oferecer alguma coisa à população que a encantasse, para que pudesse ela voltar a utilizar o voto em seu nome. Coisa que eu acho um pouco complexa, honestamente, porque aqui nós não temos nada contra ninguém. Nós temos um programa que comenta, que, né, faz críticas, né, a todas as ações de um governante, como é o caso da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mas nada é pessoal, absolutamente. Nós avaliamos desempenhos. O que me diz, Paulo Olímpio? Bom, o juízo de valor sobre a conveniência de se candidatar à reeleição ou não, ninguém pode inibir ao prefeito Marquesan. Ele pode, como não pode. O juízo de valor sobre se ele está apto a isso, ele mesmo pode se fazer, ninguém pode inibi-lo. Agora, o eleitorado é que vai julgar, e antes o seu partido, se essa candidatura tem potencial ou não. É lógico que num regime democrático, num sistema democrático, ele tem todo o direito, mas se ele realmente aspira ser reconduzido num novo mandato à prefeitura municipal, ele ou tem ou está escondendo reservas muito importantes para... De muita consistência. E com muita consistência para se recuperar perante os munícipes desses 2 anos em que, até agora, nada da sua gestão apareceu ou contribuiu decisivamente para a nossa cidade. Nós, como munícipes, estamos testemunhando cotidianamente a inércia dos serviços públicos municipais com relação às reformas que remontam à Copa de 14, estão noticiadas hoje em todos os jornais, uma sequência de obras que não saem. Temos obras da Copa que foi terminada pela comunidade, enfim, não pelo município. Agora, tomara, se é que ele tem essas reservas técnicas e está guardando para apresentá-los nos 2 anos que lhe restam no mandato, que nos mostre, que faça para o bem da cidade, e se ele realmente se recuperar e recuperar a nossa cidade dos buracos, das obras inacabadas, das macegas da rua, por que não? Se candidate altivamente e nós vamos julgar se ele merece ou não continuar. Isso aí precisa de dinheiro. E precisa, bom. Precisa de dinheiro. Mas a gestão... E aí, mas ele vai guardar dinheiro aonde? Aonde que ele vai guardar? Todo mundo está sabendo que está falida a prefeitura. Entendeu? Tem essa obra aí que o senhor falou, agora que foi completada, pelos moradores. Ele nem teve coragem de ir lá na inauguração, porque não foi a prefeitura que fez, foi a comunidade se juntou e terminou lá para fluir lá o espaço ali na perimetral ali. Então, quer dizer, aqui ó, ele não tem dinheiro nenhum guardado e não vai fazer milagres. Não sei. A análise que eu faço do prefeito Marquesan e sua gestão é que, primeiro, naquele embate que houve durante o pleito eleitoral, ele fez um apregoamento de inovações revolucionárias para Porto Alegre.
E no momento seguinte, tá, ele assumiu o cargo e já começou a dizer que não podia fazer roçada porque não tinha dinheiro, que não podia pagar os empreiteiros porque não tinha dinheiro, não podia pagar os assalariados, os funcionários públicos porque não tinha dinheiro, porque não tinha dinheiro. E todo, a meu juízo, e toda essa forma de apresentar esse déficit, que eu também não sei se tem ou não tem, para mim foi um pano de fundo, tipo bode na sala, para dizer assim, nós precisamos rever a planta genérica de valores dos imóveis para o quê? Aumentar o IPTU. Então era uma grande jogada ter o aumento do IPTU para ter dinheiro no cofre e aí sim fazer aquelas obras todas e aquelas promessas de inovação tecnológica na saúde, com computador, com não sei o quê, etc, nas escolas, enfim, tá? A meu juízo não deu certo isso. Por quê? Porque a planta genérica de valores não foi aprovada pela Câmara dos Vereadores. E não sendo aprovada a planta genérica de valores, o IPTU ficou no mesmo valor, no mesmo patamar orçamentário. E aí travou o município. Travou as contas públicas, travaram, elas não prosperaram. E aí veio a buraqueira, e aí veio a macega, e aí veio toda essa questão de iluminação pública, o abandono de praças, etc e tal. Foi acho que, como eu disse, a meu juízo, foi uma jogada que não deu certo. Se tivesse dado certo, se a planta genérica de valores, defendida inclusive pela própria associação dos auditores do município, que eu estive em uma reunião dos auditores dizendo exatamente isso, que a planta genérica tinha mais de 20, quase 30 anos, tem de defasagem, teria que ser revista. Não vai ser. E todos apostavam nisso. Perfeito. Olha aqui, ó, nós temos uma notícia aqui, o Brasil é extremamente criativo, né? O Temer se apresentou para a Polícia Federal com a camisa do Internacional para provar que não roubou nada, não ganhou nada nos últimos 8 anos. Nos últimos 8 anos. Depois, quando eu dou minha bronca com ele, aqui, ó, depois quando eu digo que ele desfaz do Internacional... Não é, tá aqui, rapaz. Olha aí, ó. Tá em rede nacional. Ele prova que não ganhou nada nos últimos 8 anos. Tá? Um gremista que fez isso. Não, e outra coisa que também está agora em rede nacional aqui é exatamente essa, ó. Michel Temer se entrega à Polícia Federal com a camisa do Inter. E também tem aqui uma chamada importante para as 20 horas, vai ser agora, em seguidinha, tá? Deve estar começando. Não perca hoje debate, às 20 horas, entre Lula e Temer em cadeia nacional. Essa é ótima. Eu vou te dizer aqui, ó, o IPTU não vai, eu escutei, que eu acho que é provável que aconteça, não vai ser feito, não vai ser aprovado esse projeto. Por um detalhe que eu achei importantíssimo, os nossos imóveis que nós adquirimos há alguns anos atrás, não é salário. Ele pode ter sido valorizado, mas o nosso salário continua igual. Então, não é porque valorizou o imóvel, é que, de onde é que nós vamos tirar dinheiro para pagar? Quer dizer, não tem cabimento um troço desse. E aí eu ouvi, acho que isso aí um argumento muito válido. Nessa discussão houve um estremecimento muito grande com a Câmara de Vereadores, com o Poder Legislativo Municipal, tanto que o próprio líder, na época, que era o líder do governo, rompeu justamente por causa dessa discussão da planta genérica de valores ter uma valorização. As dificuldades que o município, o Estado tem, o país tem, todos os candidatos a futuros gestores sabem. Quando se habilitam, eles têm consciência plena. Claro, sabem tudo. E sabem tudo. Então, eles têm que vir e fazer a diferença. Com os parcos recursos, com as dificuldades todas, tem que ter criatividade. Estou falando nisso porque eu estou vendo, que eu não votei nele, Sim. o governador Leite, com esse espírito inovador. Ele está fazendo uma iniciativa junto à Assembleia, junto às bancadas, ao empresariado, essas PPPs, essas concessões. O que se quer e a realidade, não temos dinheiro, Bernardo, tem razão, não temos nem para o município nem para o Estado. Onde é que nós temos? Temos que buscar dinheiro, enxugar os poderes do Estado, do município
e vamos privatizar, vamos conceder, vamos buscar dinheiro, vamos criar oportunidade. Isso, no plano federal, está sendo feito. Hoje todo mundo reclama, o presidente foi aos Estados Unidos. O presidente tinha um programa, anunciou esse programa e está cumprindo. Vamos enxugar o Estado, vamos recolher, vamos iniciar as reformas e tudo que ele fez, que ele prometeu, está procurando fazer. Agora, não há nenhuma novidade. Doutor Paulo, aliás, ontem o governador esteve na Federação, está na mesa, e prometeu que segunda-feira ele vai apresentar um projeto amplo de oferecimento para os investidores estrangeiros e nacionais dessas parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas. Essa é a saída, porque os governos municipal, estadual e federal, eles não têm mais como arrecadar, ou seja, o lado da receita é complicado, ele não tem como ter mais receita. Então o que ele tem que fazer? Tem que comprimir as despesas. E esse é o grande problema. Por exemplo, aqui, o governador quer, e acho que ele está certo nisso, eu não entendo por que se exige um plebiscito da população para administrar coisas do Estado. Ora, nós vivemos uma democracia representativa, o doutor Paulo Olímpio é mestre nisso. Quer dizer, quem nos representa são os deputados. Se qualquer coisinha que o governador ou que o prefeito for fazer tem que ter um plebiscito da população, isso inviabiliza a administração. Então, apoie o governador Leite. O senhor tem que, doutor Leite, o senhor tem que fazer isso, e a comunidade tem que se unir, porque a única forma de nós começar a sair desse problema que o governo está enfrentando, o Estado, a Prefeitura, a mesma coisa do Federal, exatamente isso. Ele vem com todas as dificuldades que ele sabia que enfrentar, o governador, o jovem governador Eduardo Leite, 33 anos, é um jovem realmente, que enfrentou o José Ivo Sartori, né? Exatamente, ele tem correspondido a uma expectativa do seu eleitor e de toda a comunidade, mesmo aqueles que não votaram em Eduardo Leite, com o seu comportamento. Ele é um diplomata, ele é muito equilibrado nas suas manifestações. Eu gostei muito, inclusive nós rodamos aqui trechos da sua manifestação no Tá na Mesa, a primeira reunião do ano lá na Federação. Ele se saiu muito bem, o empresariado gostou muito das suas manifestações durante a reunião almoço Tá na Mesa, a primeira reunião do ano, ontem lá, que foi exatamente ele o palestrante. Então ele veio surpreendendo. Não tem cacife financeiro, como já se sabia, todos os gaúchos, aqueles que acompanham a política, a economia do Estado, do país, que não faria nenhum milagre assumindo o governo do Estado gaúcho, mas ele vem de acordo com o que dá para fazer e mais ou menos administrativamente, buscando caminhos, ele vem fazendo. É o que pode fazer, ele está fazendo, realmente ele está fazendo. O que falta é o nosso prefeito. Exatamente. Isso que falta é o prefeito. Que são ambos do mesmo partido. Pois é. Uma das coisas que eu gostei que ele vai fazer, anunciado, vai começar a vender os imóveis que o Estado tem. Claro. Inadimplentes. Aqui, tem isso mais de 1000. Isso é custo. Tem mais de 1000 imóveis. Tem imóvel aí alugado por R$1. Quer dizer, não tem aqui, cabimento, né? Vende tudo. É que eu tive 12 anos lá no Estado. Né? Eu conheço, nenhum governador teve coragem, sabe por quê? Porque o secretário, isso é muito trabalhoso para ir atrás dos imóveis, para se incomodar, para tirar o inquilino, para coisa. Nenhum quer fazer isso. Ainda bem que... O secretário quer se preocupar para a eleição dele. Entendeu? Exatamente. Então, mas ele, pelo menos, ele está dizendo que vai botar e eu dou força para ele. Tem que botar mesmo. Eu diria o seguinte, tem gente que ocupou cargos importantes no governo passado aí, como diz o Bernardoni, que fez gestão no governo do Estado, lá no chamado 7, e o Estado tem dessas coisas, tem muitos imóveis aí que estão completamente deteriorados, e em outros lugares houve também roubos de cargas de cimento, tijolos, etc e tal, que até hoje não se sabe onde foram parar, em que obras foram parar, né? Realmente, porque isso acontece também no Estado. Há um descontrole nos produtos, nas suas obras que são iniciadas e não terminadas, e por aí vai. Eu não sei se lá no 7 aconteceu isso, mas eu sei que muita coisa, muito desvio de recursos do governo e de produtos para obras e reformas de escolas, etc. e tal, como na Secretaria da Educação, são desviados, não se sabe que destino tomam esses produtos. Lá no 7 não teve nada, no 7 não tem como meter a mão. Eu não sei porque também. Não tem dinheiro lá. Não sei. Dinheiro era pingadinho eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em produtos como cargas de cimento, tijolos, milheiros... Lá não tem construção lá. Lá não tem construção. Ia ter com a venda dos bombeiros
aí na Ipiranga e fazer um prédio dos bombeiros lá. Não sei. Mas aí a população berrou e morreu na casa. É melhor tu não falar em bombeiro porque tu tem um genro que é bombeiro. Então vamos deixar assim, tá? Tu tem um oficial do Corpo de Bombeiros lá na tua família e os bombeiros aí, tu tá dizendo que os bombeiros... Não tem nada aqui, ó. Esse prédio seria bom para o SET e para a Brigada, né? Que daria segurança para o SET, que não tem, e lá o cara é assaltado com a maior facilidade, entendeu? Então tá. E teria o próprio bombeiro a cuidar do... Meus amigos, eu ontem fui num evento no Hotel Sheraton, importantíssimo para a economia, especialmente do mercado turístico do Rio Grande do Sul e da Serra, né? É um evento que é o Chocofest, exatamente, que aconteceu lá no Sheraton, como eu digo, onde estarão esperando lá em Nova Petrópolis, que é a sede do Chocofest agora, que é da empresa Rossi Zorzanello, que promove, estará esperando 180 mil pessoas em Nova Petrópolis, esse evento de 11 a 21 de abril. Foi um evento importante, muita gente, jornalistas, empresários, estava lá toda a cúpula diretiva, né, do município de Nova Petrópolis, estava lá o presidente do Sicredi, o Thiago Luiz Schmidt, o Sicredi é pioneiro no Rio Grande do Sul, é o de Nova Petrópolis, né? É o berço, né, do cooperativismo no Brasil, regional, é exatamente Nova Petrópolis. Estava o seu presidente lá. Estava o Regis Luiz Hahn, prefeito de Nova Petrópolis, uma figura ímpar, articulado, uma mudança radical no governo municipal de Nova Petrópolis, fiquei encantado com a sua manifestação, a sua simpatia, conversei com ele. Estava o Paulo Roberto Stout, que é secretário de Turismo, Indústria e Comércio, também um homem articulado, inteligentíssimo, falou com conteúdo, coisa que não é muito comum a gente encontrar nesses secretários e prefeitos aí dos municípios menores. Até porque Gramado, Canela e Nova Petrópolis já não são considerados municípios pequenos, porque são polos turísticos, né? Esse evento, o Chocofest, ele já aconteceu, na sua origem foi em Gramado, pela empresa que era Marta Rossi Silva Zorzanello, que hoje é Rossi Zorzanello, em Gramado. Depois ele foi para Canela e hoje está em Nova Petrópolis. Tudo por picuinhas políticas também, porque ele nasceu em Gramado e depois não houve acerto com o governo municipal, ele foi para Canela e depois de Canela ele volta, ficou um período, 1 ou 2 anos sem acontecer a edição e agora está lá em Nova Petrópolis na segunda edição. E com êxito absoluto, lotação da rede hoteleira, etc. e tal. Então, os cumprimentos para todos os organizadores, né? Estava lá também o Eduardo Zorzanello, que é diretor, né, da Rossi Zorzanello. Estava também o Felipe Saraiva de Oliveira, que é executivo de contas do Sheraton Hotel, né? Estamos aí com as fotografias, tá? Está aí o prefeito, o secretário de turismo, à esquerda, bem à esquerda na fotografia é o Eduardo Zorzanello, né? Está aí. Tá aqui, o segundo é o prefeito, depois tem o secretário de turismo e o bem da direita é o executivo de contas do Sheraton Hotel, o Felipe Saraiva de Oliveira. Então, os cumprimentos, né, para todo esse pessoal aí nessa organização maravilhosa, né? Tinha a garotada com um coral cantando músicas do período de Páscoa, evidentemente, está aí a garotada que veio lá de Nova Petrópolis, uma garotada maravilhosa também de Gramado, veio esse pessoal aí. Um negócio, um momento ímpar, né? Com todos esses o conde, a condessa, né? Coelhinho, essa coisa toda aí. Foi um momento de brilho absoluto nesse lançamento da Chocofest, que deve receber, então, mais de 180 mil turistas na Serra Gaúcha. O principal evento de Páscoa do Brasil, o Chocofest, então, acontece lá em Nova Petrópolis. Será a segunda vez que o evento mais lúdico do Brasil e o mais popular do período da Páscoa ocorrerá na cidade de Nova Petrópolis, cidade serrana e turística que captou o evento em 2018. Dessa forma, o Conde Guloseima e toda a sua turma de personagens colorirá a cidade de Nova Petrópolis por 10 dias agora em 2019. Ok? Então, maravilha. Tem a garotada que vai para lá, tem brinquedos, tudo grátis, não tem que pagar ingresso para nada. É tudo nos ambientes da cidade de Nova Petrópolis. A rua coberta, aquela coisa toda, a criançada pode lá fazer pinturas em ovos de chocolate, tem uma série de atividades infantis, né, relacionadas com a Páscoa, com o coelhinho. É um momento ímpar que acontece então lá em Nova Petrópolis, que quem quiser se divertir na Páscoa, levar a garotada, inclusive é um momento de cultura, de religiosidade também, muito importante esse evento que acontece lá em Nova Petrópolis, nos dias de 11 a 21 de abril. Ok?
Então está feito o registro Que aqui. encanto de cidade. Encanto de cidade. Não, é maravilhoso. Temos 3 minutos, conforme diz o Big Ben. Vamos aqui mostrar uma capa de uma revista lá do Chocofest, ó. A magia da Páscoa, né? Magia da Páscoa, Chocofest na magia da Páscoa. Então está aqui, vem aí o evento mais doce do Brasil. Em Nova Petrópolis, ovos de Páscoa gigantes, ruas floridas e muitos coelhos. Um universo lúdico, cercado de encanto, magia e muita doçura. É tudo isso aí que espera você em Nova Petrópolis durante o Chocofest na magia da Páscoa. Muito bem. Paulo Olimpo Souza. Bom, ontem tivemos com pompa e circunstância a presença do presidente da República no Congresso Nacional, na Câmara, o encaminhamento da reforma previdenciária. Eu diria vital reforma previdenciária para o Brasil. Ali também foi encaminhada a reforma para os militares. É lógico que no primeiro round, que é na Comissão de Constituição e Justiça, já tem maioria para aprovação na parte jurídico-constitucional do projeto de emenda constitucional da reforma. Precisa, é verdade, de quórum especial para essas aprovações, mas a sorte está lançada e o governo espera que, através de um rolo compressor, seja aprovado ainda no primeiro semestre, tanto na Câmara até maio e no Senado na metade do ano. Se isto acontecer, será um grande passo para esse Brasil começar a se desenvolver. Só com a notícia da reforma, a Bolsa subiu a níveis nunca antes alcançados. Exatamente. O dólar caiu. Bateu patamares Pois bem, nunca mas alcançados. este país ciclotímico me assusta. Hoje, um dia depois desse encaminhamento de reforma vital, importantíssimo para o país, prende um ex-presidente e já começa a oscilação. Espero que isso não contamine o Congresso para criar desculpas e questões para que a reforma pare de andar num ritmo célere, que é disso que o país precisa. Paulo, sabe, eu tenho certeza que vai ser aprovado, porque ontem eu estava vendo a sessão do Congresso e estavam votando um projeto sobre os aeroportos. Sim. Venceu toda a vida, sempre por 340, 350 votos a favor do projeto. Muito bem. Então, é o Das mesmo concessões. das concessões. Ok, minha gente, Tomara. o programa se despede, como acontece todos os dias, né? E amanhã nós teremos mais uma edição às 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, aqui na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Uma boa noite e até lá.